Bem, cá estamos novamente, né? E dessa vez vamos lidar com o tema, né, do nosso grupo de estudos, Escola de Frankfurt, mais especificamente o desdobramento dela, que é a teoria crítica. E para tanto nós vamos apresentar para vocês alguns dos bastidores, né, que geraram a criação dessa escola. Vamos apresentar para vocês algumas das influências, né, que compuseram essa escola. E a partir daí, ao longo de nossos estudos, nós vamos estar nos dedicando a analisar cada um dos grandes representantes dela, né? Bem, vamos lá então. Veja isso. A teoria crítica surge a partir dos membros da Escola de Frankfurt, ou Instituto para a Pesquisa Social. Veja, esse instituto, a princípio, ele tinha até o objetivo de sinalizar o marxismo, e para tanto pensava-se no nome dele, né, se inseria a vinculação ao marxismo, enfim, ao comunismo. Mas acabou-se, dadas as circunstâncias históricas, optar-se por essa denominação, né? E essa vinculação à Universidade de Frankfurt, ela se deu de forma indireta. Alguns dos membros começaram a se definir assim, visto que participavam, né, da instituição, enfim, e é essa denominação que acabou prevalecendo. Muito difícil falar, digamos, de alguns nomes da Escola de Frankfurt, porque são vários os elementos que a compõem, todos eles extremamente importantes, enfim. Mas eu citaria aqui, né, e os autores também acabaram por citar alguns deles. Isto porque os membros da Escola de Frankfurt, nós vamos ter uma espécie de equipe multidisciplinar, ou seja, alguns dos seus membros virão de determinadas áreas, e estas áreas, por serem disciplinas diferentes, vão acabar desembocando na filosofia, enfim, mas estas áreas vão estar presentes nas reflexões filosóficas. Então, por exemplo, nós citamos o Max Horkheimer, que veio da filosofia, vai ser parceiro de Adorno, em especial numa obra muito importante que nós vamos lidar com ela, que é a Dialética do Esclarecimento. Theodor Adorno. O Adorno tem essa particularidade dele ter uma experiência vinculada ao estudo da música. Isso vai fazer com que ele se dedique a analisar a música contemporânea, né, à luz de um conceito que ele vai usar, que é o de indústria cultural, mas ele vai analisar com muita propriedade, digamos, elementos da arte e estética contemporânea. Temos também o Walter Benjamin, que morre de forma trágica, vocês verão quando nós formos estudá-lo. A vinculação dele à literatura, mais especificamente Baudelaire. Ele é um expert na área em Baudelaire. Também ele faz uma série de considerações sobre o urbanismo, a época sua, enfim. Em especial também faz considerações sobre o cinema, que nós vamos nos dedicar a ver, né? E por fim, um dos meus prediletos, eu confesso, é o Herbert Marcuse, que advém da psicanálise, mais especificamente a psicologia freudiana, e ele vai tratar de alguns temas muito interessantes, sobretudo relacionados à relação nossa com o nosso corpo, com o prazer, enfim, os destinos do ser humano diante dessa sociedade que aí nós temos, enfim. Bem, vamos avançar um pouquinho mais. E o termo teoria crítica, gente, o termo teoria crítica, ele surge a partir das reflexões desse grupo. As fontes principais de referência da teoria crítica são Karl Marx, né, é óbvio, Max Weber e Sigmund Freud. Bem, especificamente de Marx, eles captam a ideia de que as ciências sociais, de certo modo, elas só captam a superfície da sociedade, ou seja, elas veem, vamos pensar metaforicamente, a ponta do iceberg. Elas não percebem aquilo que está oculto na sociedade. Logo, elas são incapazes, em sua maioria,
de perceber aquilo que está, digamos, subjacente, escondido nas nossas relações sociais. A escola de Frankfurt capta essa ideia de Marx e se posiciona sobretudo contra o positivismo, sobretudo a ideia de que contra fatos não há argumentos, ou seja, como se fosse possível uma ciência social totalmente científica baseada em fatos. Isto porque, para a escola de Frankfurt, acaba-se, por meio dessa estratégia, mitificando a ciência e, por outro lado, desconsiderando que a própria ciência é fruto desses bastidores, né, sociais, e logo essa ciência é incapaz de perceber o que está, digamos, por detrás da realidade. Então eles fazem uma crítica severa à ciência, os riscos que ela pode ocasionar à nossa vida na medida em que ela define os nossos caminhos, enfim, e adquire um status de verdade absoluta. Bem, em Marx também nós temos a ideia de que a sociologia deve ser crítica, né? Ou seja, ela deve ter muito cuidado com relação às reivindicações costumeiras, deve ser verificar afinal de onde se baseia, enfim, porque por detrás de muitos ideais de sociedade existe na verdade uma estratégia de dominação. A sociedade deve, em especial a produção filosófica, enfim, ela deve ir além do que a sociedade apresenta e se entende. Ou seja, é possível uma nova sociedade. Uma outra coisa que se faz é uma crítica interna, né? E essa crítica se dá na referência ao que a sociedade capitalista apresenta sobre si, as reivindicações que ela tem, né? E o que de fato ela conclui efetivamente em nossa realidade, ou seja, a contradição entre o discurso capitalista, enfim, e a realidade. Logo, ela faz uma crítica a alguns elementos, tais como a liberdade individual, a meritocracia, isto porque essa liberdade individual, meritocracia, na verdade, é uma grande hipocrisia, porque indivíduos diferentes, em condições diferentes e com instrumentos diferentes para galgar espaço na sociedade, acaba por ter condições diferentes de sucesso nela. Além do que, essa meritocracia, a crença no indivíduo, mascara as relações sociais de poder, né, e o quanto elas podem intervir, né, na nossa realidade. Daí, por exemplo, um termo caro à escola de Frankfurt, em mais especificamente Adorno, nós temos a chamada dialética negativa, que é algo que nós veremos também. Bem, atualizando Marx, então, a escola de Frankfurt, ela tenta buscar suprir algumas falhas de algumas teorias sociológicas, tanto teóricas, na medida em que não teorizam adequadamente, quanto práticas, na medida que as suas ações deixam a desejar, no sentido de criar uma sociedade de fato mais humana. Tanto teoria também, no sentido de dispensar um novo corpus teórico, né, para se analisar a sociedade, quanto os dados existentes nessa sociedade. Com isso, o que se busca? Evitar as falhas do marxismo oriental. Por quê, gente? Nós vimos que o marxismo oriental ele adquiriu um status de religião, ou seja, ele tinha seus seguidores, tudo estava previsto, não estava aberto a uma autocrítica interna, enfim. Logo, os membros da escola de Frankfurt buscam fazer uma crítica interna. Então, se porventura a teoria ela não dá conta daquilo que se apresenta na realidade, logo
ela deve estar aberta a esses novos dados, não mascarados, enfim. Ela deve estar pronta para lidar com esses dados. Isto porque, assim como a sociedade muda, a teoria também deve mudar na medida em que essa sociedade é nova, diferente e merece ser estudada, dadas as suas particularidades. Dito de outro modo, gente, não é possível olhar com os olhos do século XIX a realidade que nós temos hoje, atualmente. Então, o mundo mudou. Logo, o corpus teórico tem que lidar com essas grandes mudanças, até porque caso assim não faça, nós vamos adentrar um saudosismo, enfim, e vamos ser incapazes de lidar com essas mudanças na atualidade. Bom, vamos lá. Um outro referencial também da teoria crítica é Max Weber. Veja, Weber foi aquele que advogou a ética protestante, o espírito do capitalismo, né, a grande obra dele. Ele faz uma espécie de, digamos, a explicação do porquê das sociedades anglo-saxãs terem desenvolvimento que tiveram, enfim. Mas, especificamente em Max Weber, eles se dedicam a um tema que Weber toca em um pequeno momento, mas muito significativo, que é a gaiola de ferro. O que é a gaiola de ferro? Weber, em sua obra, adverte que a razão pode vir a aprisionar a nossa forma de agir no mundo, sobretudo o que ele chama de instrumentalidade racional. O que é instrumentalidade racional? É uma conduta que nós adotamos onde nós utilizamos a razão enquanto mecanismo para pensar meios para resolver determinados desafios, mas não utilizamos a razão para pensar uma finalidade, um telos para a nossa vida, para a sociedade, enfim. É um pensamento baseado no cálculo. Busca-se maneiras, né, para se atingir objetivos, mas não se reflete sobre esses objetivos. Os objetivos já estão dados. E essa forma de agir acaba sendo uma gaiola, uma prisão, porque as pessoas acabam sendo incapazes de pensar a finalidade de si mesmo e a finalidade de um mundo, de uma sociedade, enfim. Um dos desdobramentos dessa gaiola de ferro é a burocracia. O que é a burocracia? O controle completo e total, racional das pessoas. Passa a existir, segundo Weber, um controle racional, né, sobre as pessoas, só que mediante a existência dessa gaiola de ferro, esse controle ele adquire uma característica de quase absoluta necessidade. Nós não conseguimos nos ver fora desse controle e agimos por meio desse controle. Em razão disso, esse sistema burocrático acaba por aprisionar as pessoas. As pessoas acabam não se vendo como um meio para se mudar tal situação. Bem, e a visão da escola de Frankfurt em relação a esse termo, a gaiola de ferro? Ela contribui com o conceito de administração total. O que é isso? Segundo a escola, nós viveríamos ou estamos vivendo uma dominância da racionalidade instrumental. Ou seja, a razão é um instrumento para resolver problemas, para, digamos, pensar algumas situações que nós vivenciamos no cotidiano e como resolvê-las, enfim, mas a razão não é utilizada para pensar a nós mesmos, o que somos, para onde vamos, enfim. E a escola de Frankfurt também traz o conceito de completo controle burocrático, ou seja, as nossas vidas passam a ser controladas burocraticamente. O indivíduo é como que aprisionado, né? Tal como esta imagem aqui à direita. E quais são esses controles burocráticos que são criados para controlar as nossas vidas? O Estado, a economia capitalista
e o capitalismo monopolista, a indústria de lazer, a mídia de massa, enfim, todos esses são instrumentos que acabam por gerar um controle total e restrito de nossas vidas. A indústria de lazer, na medida que define como deve ser o nosso dia a dia para obter prazer, a mídia de massa que define como deve ser aquilo que nós somos e como devemos agir no mundo, enfim. E a economia capitalista, essa necessidade de compra, enfim, acaba sendo uma espécie de meta única, pré-existente e que seria impossível estar mudando. Tanto é que muitas pessoas atualmente pensam que é impossível viver num mundo diferente desse que nós vivemos. Então, essa é a gaiola de ferro, né, de Max Weber, que, digamos, está se apresentando hoje na realidade que nós vamos discutir com vocês. Bom, paramos por aqui e daqui a pouco vamos encerrar essa apresentação breve, né, sobre algumas das referências da Escola de Frankfurt. Até breve, gente. Obrigado.